Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 21º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros Gênesis, capítulo 27, versículos 46 e o capítulo 28. Livro de Salmos, capítulo 21 e o livro do apóstolo João, capítulo 9, versículos 24 a 41. A minha recomendação é que tenha em mãos o nosso kit de fé, bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma e sabedoria, nos aproxima de Deus e conhecemos a verdade. Se desconecte de tudo e permitam que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Então Rebeca disse a Isaque: Estou aborrecida da vida por causa das filhas de Hete. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Hete, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Jacó vai para a casa de Labão. Isaque chamou Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: Não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã. Levante-se e vá a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de sua mãe, e tome lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça com que seja fecundo e o multiplique para que você venha a ser uma multidão de povos. Que ele lhe dê a bênção de Abraão a você e à sua descendência, para que você possua a terra de suas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim Isaque despediu Jacó, que se foi a Padã-Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Esaú viu que Isaque havia abençoado Jacó e o havia mandado a Padã-Arã para tomar de lá esposa para si, e que, ao abençoá-lo, lhe havia ordenado que não escolhesse uma esposa dentre as filhas de Canaã. Soube também que Jacó, obedecendo ao seu pai e à sua mãe, havia ido a Padã-Arã. Sabendo também que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, Esaú foi à casa de Ismael e, além das mulheres que já tinha, tomou por mulher Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. A visão da escada. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e à sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. A coluna de Betel. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna. E sobre o topo dela derramou azeite. E ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó fez também um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir,
de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai. Então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus. E de tudo o que me concederes, certamente te darei o dízimo. Amém. Comentários sobre o livro de Gênesis, capítulo 27, versículo 46, e todo o capítulo 28. Comentários expositivos sobre o livro de Gênesis, capítulo 27, versículo 46. Este livro termina com Rebeca falando de seu aborrecimento com as mulheres hetéias, das quais Esaú tinha tomado 2 por esposa. Esse aborrecimento também serviu como um tipo de justificativa para Jacó ir à terra de seus familiares e não se casar com as filhas de Het. Comentário sobre o livro de Gênesis, capítulo 28. Expositivo sobre os versículos 6 a 9. A resposta de Esaú para esta notícia foi mais uma prova de que ele desprezava tudo o que era espiritual, pois saiu e tomou outra mulher, enquanto Jacó estava procurando uma esposa entre as filhas de seu tio Labão. Esaú escolheu uma mulher da família de seu tio Ismael. Talvez ele achasse que isso iria qualificá-lo para receber algum tipo de bênção de Deus, mas a atitude só contribuiu para a irritação na família. Compreensão do versículo 10. Jacó, o homem da casa, agora está sem lar e no início de uma viagem de 800 quilômetros para Harã. Ele está fugindo de um irmão furioso e enfrentando o futuro desconhecido. E tudo com o que pôde contar é a bênção de seu pai. Jacó dormia no chão com uma pedra, como travesseiro. Uma prática comum no Oriente Próximo. A pedra provavelmente era mais um instrumento de proteção do que de conforto. Expositivo sobre os versículos 13 a 15. Jacó viu o Senhor acima dele, então ouviu sua voz. Deus não repreendeu Jacó por ter participado do plano de Rebeca. Em vez disso, ele lhe falou palavras de promessa e segurança. O mesmo Deus que cuidou de seu pai e de seu avô, agora se comprometia a cuidar dele e lhe dar a terra da qual estava deitado. O Senhor também multiplicaria seus descendentes e cumpriria a promessa de trazer a bênção por meio deles a todo mundo. Deus prometeu estar presente com Jacó em quaisquer circunstâncias que surgissem diante dele. Naquela época, as pessoas tinham a ideia de que, ao sair de casa, deixavam também seu Deus para trás. Mas o Senhor de toda a terra prometeu ir com Jacó, protegê-lo e, um dia, trazê-lo de volta para casa. Não importa o que acontecesse, ele cumpriria sua vontade em Jacó e por meio dele. E finalizando a compreensão no livro de Gênesis, capítulo 28, destaco o expositivo dos versículos 16 a 22. Ao despertar, a primeira resposta de Jacó foi a de medo e surpresa. Deus estava naquele lugar e ele não sabia disso. Mas o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Provérbios 1, versículo 7. E por isso Jacó respondeu de modo correto. Sua próxima ação foi adorar ao Deus que havia aparecido a ele, transformando a pedra em que se deitara em uma coluna para celebrar a grande experiência que havia tido naquela noite. Ao derramar óleo sobre a pedra, ele a consagrou ao Senhor. Jacó não usou a pedra como altar, nem fez um sacrifício. Ele simplesmente a deixou ali como um memorial. Gratidão pela vitória. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Tu lhe satisfizeste o desejo do coração e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Pois o supres das bênçãos de bondade e lhe pões na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe deste. Sim,
longevidade para todo o sempre. Grande é a glória dele por causa da tua salvação. De esplendor e majestade o cobriste, pois o puseste por bênção para sempre e o encheste de alegria com a tua presença. O rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A mão dele alcançará todos os seus inimigos, a sua mão direita apanhará os que o odeiam. Tu os farás como uma fornalha ardente quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá, o fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Se contra ti planejarem o mal e armarem ciladas, não obterão êxito, porque tu os porás em fuga e mirarás o rosto deles com o teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Amém. Compreensão no livro de Salmos, capítulo 21. O povo e o rei dirigiram-se ao Senhor e lhe agradecem pelo que ele fez por eles em resposta às suas orações. Compare os Salmos 21, versículo 1, com o versículo 7, Salmos 21, versículo 2, com o capítulo 20, versículo 4. E o livro de Salmos, capítulo 21, versículo 7, com o capítulo 20, versículo 1. Compreensão do versículo 3. O Senhor encontrou-se com Josué antes da batalha de Jericó. Josué 5, versículos 13 a 15. Melquisedeque, um tipo de Jesus Cristo, esteve com Abraão depois da batalha com os reis. Gênesis 14, versículos 28 a 20. E Deus recebeu Davi na volta do campo de batalha e com a vitória. O fato de que o Senhor vai adiante de seu povo obediente é um grande incentivo. A coroa provavelmente é um símbolo das bênçãos especiais de Deus sobre Davi. Para Davi, a vitória que Deus deu era como uma segunda coroação, assegurando-lhe que ele era, de fato, o ungido de Deus. Sua vida longa e duradoura e as bênçãos eternas lembra-nos da aliança de Deus com Davi que, por fim, se cumpriu em Cristo. Referência 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 11 a 13. Exposição sobre os versículos 8 a 12. O rei confiou no Senhor e o mesmo fez o povo, e eles declararam sua fé enquanto dirigiam estas palavras ao rei. A ênfase agora está nas vitórias futuras que Deus dará a Davi e Israel por terem sua fé depositada no Deus vivo. A mão direita do Senhor é mais do que um símbolo de poder. Ela trabalha efetivamente por seu povo e traz derrota aos seus inimigos. Compreensão do versículo 11. Deus deu muitas vitórias a Davi e o rei alargou consideravelmente as fronteiras da nação, trazendo paz a Israel. Os povos inimigos podiam se juntar e conspirar contra ele, mas Davi, ainda assim, ganharia a batalha. E finalizando o estudo e compreensão no livro de Salmos, capítulo 21, trago o versículo 13. O salmo termina com uma declaração dirigida ao Senhor e expressando louvor por sua grandeza. Davi lutou batalhas e conquistou vitórias, não para se exaltar, mas para engrandecer o Senhor. E seu povo sabia disso. Davi mostrou esse mesmo espírito na juventude quando matou o gigante Golias. 1 de Samuel, capítulo 17, versículos 36, versículos 45 a 47. O Salmo 20 termina com o povo e o rei pedindo a Deus que ouvisse as suas orações. E o 21 é encerrado com a oração de que Deus seria exaltado e glorificado. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: se é pecador, não sei. Uma coisa sei,
Eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe outra vez: O que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: Já lhes disse, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Então o insultaram e lhe disseram: Discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. O homem respondeu: É estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram: Você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. A cegueira espiritual. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: Você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: Você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: Eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: Por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: Se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem: Nós vemos, o pecado de vocês permanece. Amém. Comentários sobre o livro do apóstolo João, capítulo 9, versículos 24 a 41. Versículo 25 destaca: Ele não discutiu o caráter de Jesus Cristo porque isso estava além de seu conhecimento e da sua experiência. Mas de uma coisa ele sabia: era cego, e agora podia ver. Seu testemunho aqui remete o leitor ao Salmo 27. Ao lermos esse salmo à luz do presente capítulo do ponto de vista do mendigo curado, veremos como ele se torna significativo. Pregar o evangelho de forma eficaz inclui tanto uma explicação do processo quanto um testemunho sobre o que Cristo fez por nós. Uma exposição sobre os versículos 27 a 29. É de admirar a ousadia do homem ao perguntar aos furiosos fariseus se eles também queriam seguir Jesus. O homem esperava uma resposta negativa, mas, mesmo assim, teve coragem de perguntar. Incapazes de refutar a evidência, os juízes começaram a insultar a testemunha e, mais uma vez, Moisés é trazido à cena. Uma exposição dos versículos 35 a 38. O bom pastor sempre cuida de suas ovelhas. Jesus sabia que o homem havia sido excomungado. Por isso fez questão de encontrá-lo e revelou-se a ele. Lembremos que o homem conhecia a voz de nosso Senhor, mesmo sem nunca ter visto sua face. Compreensão do versículo 39. Essa declaração de Jesus não contradiz o capítulo 3, versículos 16 e 17. O motivo para a vinda de nosso Senhor foi a salvação, mas o resultado de sua vinda era a condenação para os que não crescem. O mesmo sol que faz a beleza brotar das sementes também expõe os vermes escondidos embaixo das rochas. Os líderes religiosos eram cegos e não o admitiriam, portanto, a luz da verdade apenas o cegaria mais. Já o mendigo admitiu sua necessidade e recebeu tanto a visão física como a espiritual. E finalizando a leitura no livro do apóstolo João, capítulo 9, destaca o versículo 41. O mendigo era física e espiritualmente cego, mas tanto seus olhos como seu coração foram abertos. Por quê?
porque ele ouviu a palavra, creu nela, obedeceu a ela e experimentou a graça de Deus. Os fariseus tinham, fisicamente, uma boa visão, mas eram cegos espiritualmente. Se tivesse ouvido a palavra e, sinceramente, considerado as evidências do Senhor, também teriam crido em Jesus Cristo e tido a oportunidade de nascer de novo. Que as palavras de hoje toquem corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor.